Opa, beleza, Fala, Cristian? doutor. Tudo Como é que bem? tá? Tudo Tudo certo. tranquilo. Me E ouve e aí, me vê como bem? estamos? Tô te ouvindo Tudo bem, certo. tio. Só não te enxergo muito bem. Deixa eu ver se eu enxergo assim melhor aqui. Peraí. Agora eu enxergo melhor. Mas tá bom, sem óculos é melhor, né? E aí, como Certinho, cara. estamos? Tamo aí, cara, tranquilo. Dia de cada vez levando aí, né, cara? Do jeito que as coisas É estão, não isso tá muito aí. fácil, mas a gente vai levando. Bora, é isso Christian aí mesmo. Passos, vocalista fundador da banda Wizards. Cara, queria te agradecer por tu ter aceitado esse convite, a gente fazer uma live, falar da carreira da Wizard, falar do que vem pela frente aí. A gente vai falar sobre o Metal Helix Festival também, que vai acontecer agora em Sim, novembro, né? É um cast bem legal. bacana de bandas nacionais aí. Mas a gente vai falar basicamente do Wizards e também dos 20 anos desse clássico do heavy metal brasileiro, né, cara? Para mim, não por estar na tua presença, mas hoje eu joguei num grupo de imprensa, a minha opinião, e muitas pessoas concordaram comigo, é um dos melhores álbuns do metal nacional de todos os tempos, cara. Não sei por que Ah, que não muito tem aquele obrigado, cara. status. Eu não sei por que que ele não tem aquele status, né, cara, de grande álbum, que todo mundo, não, mas, cara, falando em qualidade, não tem nada a deixar a desejar para nenhum álbum daquela época ali, daquele meandros ali, final dos 90, início dos 2000, onde saíram vários álbuns de metal melódico. Cara, com certeza é um dos melhores álbuns do metal nacional. Isso, então, Cara, mais uma muito vez, obrigado. brigadão, cara. Eu que agradeço, pô. Tamo aí. Isso aí que você falou, Beleza. eu concordo também. É um discão, cara. Eu tava até hoje, eu tava dando uma ouvida de novo, né, cara? E, pô, cada vez que entrava uma faixa, eu ficava pensando assim, cara, como é que essas músicas aqui não, cara, não tocam não tocavam em rádio rock, né? Rádio rock, mas, É, cara, como é que essas músicas não tocam, né, cara? Não são lembradas, assim. Tem três faixas aqui, cara, que eu considero, assim, excepcionais. A gente vai falar depois um pouco mais sim, detalhadamente, né? claro. Mas para já adiantar, assim, tem três faixas que eu acho sensacionais, que é King Without a Crawl, que é a segunda faixa, eu acho muito massa. Eu gosto bastante de The Call of War, cara, apesar dela ser, assim, meio, digamos assim, ter aqueles clichês do metal melódico, mas ela tem uma Sim. melodia bacana, né, cara? Eu acho ela muito legal. Cara, e a balada Love Recall eu acho Ah, sensacional, cara. Sensacional. Era ela uma é balada, assim, bonita. que podia tocar em qualquer novela da Globo aí, que, cara, não teria. É muito bem estruturada, muito bonita a faixa. Mas vamos Tá, voltar lá muito pro obrigado. começo, pra gente Bora. começar. Christian, como que foi a entrada do Christian Passos no mundo do rock, cara? O que levou o Christian ao mundo do rock? Então, cara, a verdade é o seguinte, o meu primo, ele gostava muito de rock, então ele tinha muitos discos, tal, então eu sempre fuçava nas coisas dele, ele era um pouquinho mais velho que eu, uns 4 anos, assim, então sempre fuçava em algumas coisas, ele escutava, eu ficava né, escutando ali do lado e falava, pô, acho que eu gosto disso aí, né? E aí aconteceu de ter um show do Kiss no Brasil, né, em 83. E já em 82 tinha o do Queen, e eu lembro que eu queria ir muito no show, e meu pai não deixou, não, 9 anos, tá, você é muito novo. Aí eu fiquei bravo, né? Pô, eu queria ir no show, ele não deixou. Aí no show do Kiss, que foi no ano seguinte, 83, ele falou, esse aí eu levo vocês. E aí me levou meu primo, levou meus amigos, e a gente foi no show do Kiss. Pô, a partir daquele show lá, como se fosse um vírus, né? Pegou a gente lá, putz, a gente começou a fazer show na garagem, fantasiado de Kiss, pegava o violão e botava fogo nas guitarrinhas, pegava a bateria de cavalete da rua, e aí começou, cara. Aí a gente começou a ficar maluco por causa daquele show, né? Foi muito impressionante para uns moleques de 9, 10 anos de idade, né? E aí a gente tinha violão, tinha guitarra, começamos a tocar. E aí a febre começou aí, por causa E, do e, Kiss o, mesmo. e tu sabe que é um negócio muito interessante, cara, esse show do Kiss de 83, Uhum. porque eu não sei precisar o certo, assim, mas cara, eu falei com muita gente aqui, eu já fiz mais de 230 lives desde que começou a pandemia, sempre com Legal. pessoas do metal, assim, do rock metal.
E, cara, e tu sabe que a cena de BH ali, que é de metal extremo, né? Cena bem pesada, assim, a gente pode falar que o metal extremo no Brasil começou por BH. E toda aquela galera ali, cara, todos eles dizem que, assim, tipo, o marco zero, o pontapé inicial para tudo começar foi o show do Kiss em 83, que teve em BH, assim como foi em São Paulo, né? Eu acho que essa chegada Incrível, do né, Kiss, ela cara? mudou muito, né? Eu acho que o heavy metal chegaria, claro, obviamente, depois teve o Rock in Rio 85, mas essa vinda do Kiss, eu acho que ela mudou muita coisa, né, cara? Porque aquele disco Creatures of the Night, ele tem umas músicas muito pegajosas, né, cara? Tem umas Sim. 3, 4 clássicas ali e o Kiss, bom, o Kiss era uma banda espetacular, né, cara? Paul Stanley, o próprio Gene Simons, né? São excelentes, né? E, Sim. cara, toda aquela loucura deles do show, né? Aquela magia que eles faziam, as máscaras, as histórias que inventavam, né? Pô, eles falam, eu lembro das histórias dos pintinhos, né? Era um monte de coisa, meu. Molecada ficava maluca, né, cara? Ficava maluca. O mistério com a parte visual, com a música que era boa, né? Com um show incrível, não tinha como, né, meu? Qualquer um ia se impressionar e se tivesse algum talentozinho para música, já enveredava, né? E foi o Com nosso certeza. caso, cara. Foi o nosso caso, porque o Mendel e o Bezzi Weisberg, os irmãos Weisberg, né, bateria e baixo do Wizards, que começaram comigo, pô, eles são meus amigos desde 4, 5 anos de idade. Então a gente foi nesse show junto, eles tinham bateria, baixo, tal, então foi tudo muito tranquilo ali para a gente começar. Depois que a gente foi, já era muito amigo, entendeu? Então, os três ali, a gente tem fotos, aí até que saiu nos relançamentos nossos, da gente tocando na garagem com 8 anos de idade, entendeu? Os três. Então, o Wizards começou nessa época, cara. Assim, não era com o nome Wizards, mas a gente começou Sim. praticamente com essa idade aí. E tu falasse, né, que tá o lance do show, aí da Sim. guitarra, do baixo, mas e esse negócio de cantar? Por que ser vocalista? O que te inspirou a querer ser vocalista? Quais são aqueles vocalistas que te inspiraram também a querer cantar e aqueles que te influenciaram muito? De onde veio essa coisa de querer cantar? Então, eu era um guitarristinha, né? Tinha guitarrista, baixo e batera. Eu nunca pensei em cantar, né? E eu tive uma banda em rock, português, tal, que tinha um amigo meu que era o Café e ele que cantava. Era música em português, tal. E eu fazia os backings, né? Fazia uns backings lá, tal. Aí eu comecei a escutar muito Triumph, escutar muito Halloween, tal. O Iron Maiden, mas principalmente o Halloween. Eu comecei a cantar junto com os discos, assim, e assim com a voz agudinha, né, a voz aguda, baixinha, e comecei a cantar junto com os discos e eu falava, caramba, eu consigo cantar tudo isso aí com tranquilidade, né? Eu falei, por que será, né? Que estranho. Eu já estava criando a técnica ali da minha técnica nos discos do Halloween, nos discos do Triumph, né? Mas eu cantava baixinho. Eu comecei a cantar junto nos shows, né, que eu fazia já com o Café como vocal e cantando em casa sozinho. E de repente eu falei, cara, parece que eu consigo cantar essas músicas com tranquilidade. Se eu consigo cantar isso aí com tranquilidade, então, pô, eu vou cantar, né? E aí comecei a cantar no microfone junto com a banda e tal, e eu comecei a desenvolver. Eu falei, cara, o vocalista sou eu, né? E aí foi assim, cara, foi aprendendo a cantar assim com o Michael Kiske, com o cara do Triumph, com o Fred Mercury, escutando o disco do André, do Viper, aquele Theatre of Fate, não, o primeiro lá. Eu fui cantando junto, eu conseguia fazer o que os caras faziam. E aí eu fui desenvolvendo minha técnica a partir daí. E aí comecei a cantar, cara. Mas nada de aula de canto, de técnica vocal, não, coisas para aprimorar? Nunca tive aula de canto, cara. Nunca tive. Eu tive agora, na pandemia, eu peguei o Thiago, que é um amigo meu, que ele me
me deu uma aula, né, que eu até estava falando para ele, pô, talvez eu volto com o Wizards e você me dá uma ajuda aí para ver se eu retomo a cantar heavy metal, né, porque eu não canto desde 2010, né. Ele falou, não, é só você dar uma respirada, fazer isso, fazer aquilo, que você vai voltar a encaixar a tua voz onde tem que encaixar, né. Mas assim, nunca tive aula de canto para começar a cantar. Eu acabei desenvolvendo uma técnica, a minha própria técnica, né, que com certeza deve ser de alguns outros cantores, né, e fui jogando a minha personalidade, entendeu? Eu achei até que foi bom, porque às vezes você tendo muita aula, não sei, você às vezes começa ou imitar muito alguém, né, ou de repente fazer a técnica do professor. Aí eu acabei criando a minha sem saber como, e acabei, claro, um cantor sempre vai lembrar outro cantor, né? Algumas partes, os caras falam várias vezes, não tem jeito. Ah, pô, você parece esse, parece aquele, parece esse, parece aquele. Mas eu acho que eu consegui fazer a minha técnica, entendeu? Isso eu achei legal. Beleza. Tu falasse ali, né, que de certa forma, depois do show do Kiss, meio que o Wizards nasceu, né, que meio que já existia, assim, talvez o embrião do que deveria ser o Wizards. Sim, mas a ideia para montar a banda mesmo, profissional Wizards, quando é que ela surgiu na tua cabeça? Então, quando eu comecei a cantar, eu vi que eu seria cantor mesmo, eu gostava de música em inglês, né? Então era diferente de cantar rock português e tal, né? E porque até o meu estilo era para isso. O pessoal escutava Halloween, Iron Maiden, essas coisas, né? Então a gente começou a montar uma banda de heavy metal, né? E aí eu tinha um outro primo que tocava guitarra, e eu comecei a cantar, ele tocava guitarra, os mesmos, os Weisbergs, né? O bateria e o baixo, e a gente começou a ensaiar e fazer música, né? Eu tinha muita facilidade de fazer música, então toda hora fazia um monte de música, pá. E a gente já criou um nome lá, eu lembro que a gente criou Masked Lies, e começamos a fazer show, entendeu? Aí começamos a fazer show, e nós quatro, aí a gente encontrou um outro guitarrista que chamava Leandro, que era um craque, assim, tocava Malmsteen, que participou do primeiro disco, né? Que é um cara muito bom da guitarra. Quando ele entrou, a banda deu uma crescida. E a gente falou, caramba, agora a gente está com... Era um cara realmente, tecnicamente muito bom, e a banda cresceu, né? E aí esse meu primo chegou no ensaio um dia e falou, pô, agora a banda vai chamar Wizards. A gente olhou para ele assim, todo mundo. Primeiro a gente xingou ele, né? Ah, cala a boca, você não manda nada e tal. Mas a gente começou a pensar na hora, pô, Wizards é um nome legal pra caramba, né? Tá bom, então vai ser Wizards. Aí batizamos, né? Aí foi isso, foi o início do Wizards assim, era essa banda. E aí ele chegou no ensaio e falou, vai ser o Wizards. E aí a gente começou a gravar demos. Até isso a hora 92? do contrato. 92, que é. 92. Tá, então 92, a gente pode considerar assim, então, o início do Wizards, o ano de 92, como banda Exatamente. Wizards. Exatamente, 92. 92, gravando demos ali, e como é que foi esse processo entre a formação da banda, a gravação das demos, né, e a chegada ao primeiro álbum? Como é que foi esse processo? Primeiro álbum de 95, então teve assim, de 92, 95, 3 anos, gravando, ensaiando, aprimorando e tal. Sim. E a gravação do primeiro álbum, como é que aconteceu? Então, a gente fazia bastante show, né? Tocava no Blackjack, que era famoso na época, né? Tocava aqui no meu bairro, tocava em tudo quanto era lugar, né? E a gente fazia muitas demos. Aí apareceu o Toninho da Rock Brigade, né? Que tinha a revista da época, que era famosíssima, né? E ele gostou da nossa demo e falou, pô, eu quero pagar uma demo para vocês, profissional, né? E a gente fez umas 2 demos com o Toninho, né? E ele falou para mim, ó, depois aí já existia o Angra e tal, né? Aí ele falou assim, olha, depois que eu lançar o Angra, eu vou lançar vocês, entendeu? Espero eu lançar o Angra, né? Porque o Angra, por exemplo, começou em 93, né? Foi um ano depois. Só que o Angra já começou bem profissional, né? Eles já começaram tipo, ó, nós vamos ensaiar e já vamos gravar, né? Então aí ele falou para mim, ó, Christian, deixa eu terminar de lançar o Angra, e aí logo em seguida eu lanço vocês, tá? E beleza, a gente fez mais umas 2 demos, né? Assim, tipo, já se preparando para gravar um disco.
E só que isso não aconteceu, né? O Toninho virou para mim, lançou o Angra, ele virou para mim e falou: pô, Cristiano, nós não vamos mais lançar, eu vou ficar só com o Angra mesmo, né? Eu lembro que ele ia lançar o Skyscraper também, que era uma banda que eu achei que eram meus amigos, tal, do Nazaré. E eu até gravei uma demo com eles, que é muito legal. E ele falou pra gente, ó, a gente não vai mais lançar vocês, não vai mais lançar o Wizards, porque eu quero ficar só com o Angra, entendeu? É melhor eu focar no Angra, tal. Aí a gente ficou super chateado, tá, né? Decepcionado. E aí acabou de uma sorte, entre aspas, né? Veio um cara aqui na minha casa, um japonês, que ele veio tratar de jogador de futebol. Meu pai sempre foi corretor de imóveis, mas fazia outros negócios. E ele era amigo conhecido do meu pai. E ele veio em casa. Veio aqui com meu pai, para o negócio de jogador de futebol. Tá? Ele passou aqui, aí eu estava aqui na sala, onde eu estou agora exatamente. E ele falou assim, pô, eu lembro que a minha mãe, minha avó falou, pô, mostra a fitinha pro moço aí que você tem da sua banda. Eu falei, não, que isso, acho que eu vou mostrar a fitinha. Não, mostra, né? E aí eu botei a fitinha pro japonês escutar. Meu, o japonês escutou umas 10 vezes a demo. E ficava bom, né? Bom, né? Banda boa, né? Ô, banda boa. Aí ele falou assim, posso levar pro Japão? Eu falei, claro, né, pô, pode levar. Aí ele levou. Cara, passou um mês, eu recebo um telefonema do Japão, né? 6 da manhã. Era ele falando que ele levou na JVC Victor, né? Na gravadora que lançava o Angra e todas as outras bandas na época, né? Que era a maior gravadora. E falou, cara, vocês... até achei que era... Na hora achei que era trote, né? Xinguei ele e tal. Ele falou, não, sou eu mesmo, aqui do Japão e tal. Aí ele falou, vocês conseguiram um contrato aqui com a sua demo de 5 CDs com a JVC Victor, né? Eles foram contratados. Cara, aí você imagina, né? 6 horas da manhã eu saindo gritando aqui pela casa, correndo e comemorando, né, cara? Uma coisa inacreditável que foi da frustração, né? Da gente ter tido aquela frustração com o Toninho e um mês depois ter conseguido esse contrato com a JVC. E aí começamos a preparação para gravar o disco. E depois que o disco saiu, Christian, na Burn do Japão, ele foi muito bem falado, muito bem colocado, né? Muito bem, cara. Tanto na Burn quanto na Guitar Player, né, como em outras revistas lá. A gente ficou muito perto do primeiro das paradas, acho que foi 8º nas paradas, tal. O disco ganhou o prêmio de Banda Revelação, a banda, né, ganhou Banda Revelação, tal. Então foi muito bem, cara, foi muito legal, eu dei bastante entrevista, tal, e repercutiu muito bem lá no Japão o disco, né? A gente estava fazendo sucesso lá. Então, foi muito legal, né, cara? Foi tudo muito rápido e muito inacreditável, né? E aí, sim, inclusive, o pessoal da Guitar Player, né, que conseguiu pra gente guitarras ESP, né, baixos ESP, a gente conseguiu patrocínio, tal, e aí tava toda hora aquela história de, pô, vocês vão vir pro Japão, vão vir tocar, e era sempre aquele frenesi, né? E realmente foi muito legal, cara. Foi uma época fantástica, assim. A gente, ao mesmo tempo, fazendo esse sucesso e lá, só que aqui a gente nem lançou o disco, né? A gente não lançou o primeiro disco no Brasil. Então era muito estranho, porque a gente estava fazendo sucesso lá e aqui a gente não sabia o que estava... Era como se não tivesse acontecido nada, né? Então foi muito estranho também. Foi muito legal, mas muito estranho, né? Mas o que tu acha que se deve isso? Ao rolo com o Toninho? Eu li até em algum lugar, eu não lembro onde foi que eu li, mas também se falava muito assim de que o Wizard tinha uma sonoridade bem característica, né? Que era aquele lance do power metal, metal melódico e tal, e o visual de vocês não condizia com aquilo que os metal melódicos eram na época, cabeludão, jaqueta de couro e tal, cara, todo aquele lance. O que tu acha, então, assim, Christian, que influenciou que esse primeiro disco e que a banda, nesse momento, estouradaça lá fora, no Japão, né, que é um mercado exigente, a gente sabe como é o japonês, não aconteceu ao mesmo tempo no Brasil nesse primeiro momento?
Então, a gente nem não tinha nada, não tinha conhecimento de nada aqui no Brasil, entendeu? Não tínhamos, né? A gente andava com o pessoal do heavy metal, tudo, mas a gente não tinha muito conhecimento das coisas aqui, né? Aí aconteceu lá, e esse negócio que você falou do visual, realmente pra gente era complicado, porque a gente tinha um puta som legal, um heavy metal, né? Apesar que o nosso primeiro disco, ele é muito progressivo também, né? Ele tem um metal mais progressivo, depois que a gente foi um pouquinho mais pro melódico, né? Mas também era muito melódico, né? Era muito melódico, mas também tinha muito progressivo, músicas grandes, tal. E a gente realmente não tinha nada a ver com a música, o visual, né, cara? A gente ficou muito preocupado, inclusive na hora de fechar negócio, né? Porque foi engraçado que eles amaram o som e falaram, pô, agora a gente precisa ver como vocês são, né? E, cara, a gente ficou desesperado. Eu falei para os caras, vamos botar peruca, né? Vamos botar peruca, porque a gente não tinha cabelo. Imagina a gente manda foto para os caras e os caras não contratam. Não dá, pô, esses caras desse jeito. Porque naquela época, era, porra, todo mundo cabeludo, vestido de couro, né? E a gente não era assim. A gente amava o metal, mas a gente não se vestia de metaleiro, né? A gente não, né? Era normal, a gente, claro, tinha camisa e tal, mas eu acho que nem camisa de metal a gente usava. A gente ia nos lugares de metal, mas a gente era comum, era engraçado isso, né? Então a gente ficou com, assim, problemas mesmo, vamos fazer o quê? E eu não sei se eu falei isso para alguém, mas eu falei, vamos botar umas perucas. Aí eu fiz uma foto, um dia eu vou mostrar essa foto, cara. Eu fiquei na frente, eu fui meio, não sacana, mas tipo, eu não botei, né? Eu fiquei assim no meio, tranquilo, e os outros 4, né? Eu falei, vamos botar uma peruca aí e vamos assinar esse contrato. E os caras falaram, vamos, pô, a gente tem que assinar. E botaram, entendeu? E a gente tirou a foto e mandou. Aí a gente falou, puta que pariu, imagina agora quando os caras verem a gente, que a gente não é isso aí, né? Eles vão cancelar o contrato, falsidade ideológica, né? Eu falei para os caras, não podemos perder isso, né? E aí, a gente mandou a foto, os caras, pô, legal, tal, e assinamos o contrato e fomos embora, né? Mas depois a gente ligou para os caras, olha, teve 2 que cortaram o cabelo, né? Porque não sei o que lá, depois de ter gravado, para não, né? E aí, cara, a gente sofreu muito. A gente sofreu muito com isso, cara. A nossa carreira toda, e até hoje, cara. Até hoje a gente sabe que hoje não tem muito mais isso, né? Mas antigamente era necessário você ser cabeludo e usar roupa de heavy metal. E a gente tinha esse preconceito mesmo com a gente. Era isso aí. E em seguida, Christian, teve o Wizards, o álbum, né, auto-titulado de estreia 95, 96 veio o Sound of Life. Sim. E teve Promise of Love, que foi uma faixa que tocou bastante, né? Nesse caso aí ela já teve uma maior divulgação. Queria que tu falasse um pouquinho do Sound of Life e dessa faixa em específico. Cara, o Sound of Life, a gente até gravou ele rápido. Por exemplo, normalmente o cara grava o primeiro disco em 95, não vai gravar em 96, né? Não vai lançar em 96. Só que, como eu te falei, esse lance da gente não saber o que estava acontecendo, a nossa vida não tenha mudado, a gente falou, eu acho que a gente precisa gravar alguma coisa diferente para lançar aqui no Brasil. Porque a gente nem imaginou lançar esse disco aqui, o primeiro, porque a gente falou, a pessoa nem vai curtir esse heavy metal progressivo nosso, tal. E aí a gente falou, vamos fazer um negócio mais rock and roll, tal, pá. E aí o pessoal falou, vamos embora. Todo mundo concordou e a gente começou a fazer umas músicas um pouco mais diretas. E o Sound of Life, ele é assim, né? Ele é mais hard rock, ele tem umas faixas menores, tá? Ele é mais diretão. E dentro dessas músicas do Sound of Life surgiu a Promise of Love, que é uma baladona muito bonita, né, cara? E é uma baladona de rádio mesmo, né? E, sim, cara, a gravadora nos contratou, né? A Roadrunner no Brasil, que era na época do Sepultura, do Ratos do Porão, tinha outras bandas na época, acho que até o Dream Theater era da Roadrunner na época, e mais um monte de banda famosa, E os caras contrataram a gente.
E eles adoraram, amaram a Promise of Love. Eles falaram, cara, vocês vão fazer sucesso com essa música aí na rádio, pode ter certeza. Aí a gente até falou, não, meu cara, heavy metal, não vai, não vai. Só que, cara, a música foi pro rádio e estourou. E aí a gente sentiu o que era sucesso. É um sucesso, né? Como existe o sucesso dos sertanejos, é um mini sucesso no nosso ambiente do heavy metal, mas foi, porque a gente estourou na rádio, cara. A gente tocava na rádio todos os dias, na frente do Metallica, do Led Zeppelin, do Van Halen, do Bon Jovi, e estava sempre lá em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Isso tinha muito nas rádios antigamente, né? 6 horas da tarde. Quem é o primeiro lugar mais tocada? Wizards. Então, todo dia a gente ligava às 6 da tarde. Quem vai ser o primeiro lugar? Puta, ou a gente era terceiro, ou a gente segundo, ou a gente primeiro. E todo mundo começou a conhecer a gente, porque a rádio era muito grande e tinha muitos ouvintes. E a Promise of Love é uma música muito bonita mesmo, né? Cara, eu escuto ela hoje direto, assim, cara, e ela parece moderna, por mais que foi gravada em 96, com poucos recursos, né? Ela continua parecendo uma música moderna, né? Então, moderna... Quase 30 anos. Moderna tem muitos, né? Muitos rótulos, atual. Mas ela é uma música atual, vamos dizer assim. Ela é uma baladona muito bonita, comercial, vamos dizer assim. E a rádio e a gravadora nos proporcionou fazer programa de TV. Então a gente fez o Luciano Huck, a gente fez o Fantástico, a gente fez um monte de outros programas de TV, né, na época, que, cara, deu uma visibilidade incrível pra gente. E aí a gente sentiu o gostinho do sucesso, né? Que foi muito legal, porque aí surgiram bastante shows, e aí a gente no Brasil criou um nome, né? E a gente começou a ficar famoso, cada um no seu bairro, pô, o cara do Wizards, é onde eu ia, pô, o cara do Wizards. Isso aí foi muito legal, né, cara? Além da tua música estar tocando na rádio e estar tocando na televisão, né? Foi outro sonho Sim. que aconteceu um ano depois do lançamento do primeiro disco. E uma coisa que é curiosa, cara, tu comentasse assim, né, pô, a banda lança o álbum num ano, aí já em seguida, né, no outro ano já tem o segundo, e com o Wizards em seguida já teve o terceiro, que foi o Beyond the Sight, e já em 97 já veio ali. Mas aí eu queria que tu falasse um pouco do que aconteceu nesse período, porque um ano depois a banda resolveu dar um tempo, né, resolveu encerrar as atividades. E, cara, eu vou te perguntar, não sei se tu quer falar a respeito, mas assim, eu também li em alguns lugares que teve problemas também com o Toninho de novo, né, que ele começou a falar mal da banda e tal, não sei se isso procede, onde eu vi. O pessoal sempre pergunta isso e aí a gente não... É a mesma coisa que fala, não falo mais sobre isso, mas eu também acho chato, não falo mais sobre isso. Aconteceu vamos dizer, um boicote lá da Rock Brigade, porque eles queriam que o Angra brilhasse sozinho, entendeu? E como a gente apareceu, eles ficaram, eu acho que irritados, né? Tipo, pô, era pra ser só o Angra e tal. E a gente, como aparecia na TV, no rádio, fazendo sucesso no Japão e tal, eu acho que houve uma irritação entre eles lá e fizeram um boicote, ficaram falando mal do disco, essas coisas aí que eu já falei bastante sobre isso, mas a gente, óbvio que aconteceu, todo mundo sabe, não foi só com a gente, foi com outras bandas, né? Mas a gente também não pode ficar, se a gente fica reclamando também de coisa que aconteceu 30 anos, né? Não que eu não me arrependo de botar esse assunto em voga, mas eu acho que tem hora que a gente tem que enterrar essas coisas, entendeu? Porque aí vai falar, pô, o cara, toda vez que dá entrevista, ele reclama de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás e por isso a banda dele não fez mais sucesso como deveria. Não foi essa a razão do Wizards não ser muito maior do que é. Mas que houve, mas também houve uma ajuda, ele também pagou umas demos no começo da nossa carreira. Então, tudo que foi falado sobre isso tem sim a sua verdade, né? Aconteceu, mas eu acho que passou e uma hora a gente tem que enterrar esse assunto mesmo e vamos embora. Mas e o porquê da parada? Porque, como tu disseste assim, teve o primeiro álbum que não saiu aqui, né? Não teve repercussão forte no Brasil, teve o segundo que emplacou
a Promise of Love, que tocou bem, levou o Wizards a tocar na TV e tal, tava tocando no rádio direto. Veio o terceiro álbum e pouco tempo depois a banda resolveu dar um tempo, cara. O que aconteceu nesse... Cara, você estava falando isso aí, eu tava pensando numa coisa que eu nunca pensei. Sobre esse assunto. Eu acho que a gente tinha muita ansiedade, cara. Eu sou um cara muito ansioso, eu acho que 90% da população né? Mas você vê esse lance aí, agora que eu pensei. Pô, a gente gravou um disco em 95. Pô, por que gravar um em 96? Calma, espera, pensa, né? Toca, olha, né? A gente deve ter falado, a gente pensou assim na época, não, vamos logo, porque, pô, tá fazendo sucesso no Japão, mas, pô, só vendeu tantos discos, pô, a outra banda que tá lá vendeu 100 mil, por que a gente só vendeu 30, 20? Não, tem alguma coisa errada, vamos fazer outro disco para vender 100? Ah, não, vamos fazer um outro disco para ser mais comercial, entendeu? Aí, o que eu acho que aconteceu foi muita ansiedade, cara. Agora que eu estou pensando nisso. Você também falou, por exemplo, pô, logo em 98, 2 anos depois, já teve outro. Porque a gente conseguiu esse sucesso aí, em 96, só que ele foi muito rápido. Assim, não é que foi muito rápido, acho que é normal isso. Você vai na TV, vai no rádio, faz um monte de show e não é que nem outros estilos que você, uma música atrás da outra, que vai fazendo sucesso. Não é. Sim. E outra coisa, mesmo no pop, no comercial, o que tem de banda e de cantor que só fez uma música estourada em 40 anos de carreira? Então eu acho que agora um dos motivos mais que eu fiquei pensando nisso agora, e você me alertou até falando sobre isso, eu acho que um dos problemas foi essa ansiedade de querer gravar uma outra coisa logo em seguida, ou estourar de novo, ou estourar mais ainda, e aí já muda o estilo para tentar estourar mais, aí já faz uma outra coisa, já fizemos isso, vamos fazer Eu acho que tem muito a ver com ansiedade, com falta de planejamento, a gente sempre foi muito sozinho, nunca teve um empresário, nunca teve um produtor que olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e cara, a carreira artística, você necessita de um cara de fora, entendeu? Necessita muito, é muito raro, cara, você ser uma Anitta, por exemplo, que a mulher pega tudo pra ela e faz tudo, entendeu? Cara, 99% dos artistas, se eles forem tocar a carreira deles sozinhos, eles não vai pra frente. Não vai. O artista, ele quer saber do sonho, da... Artista empreendedor é muito raro, entendeu? Então o artista sempre tem que estar ali com o produtor de show, tem que estar com o produtor de disco, tem que estar com o empresário, tem que estar com o investidor, para ele vingar. Entendeu? Você vê tanto que esses caras que... ouve esse luva de pedreiro aí. O cara acertou uma ideia e chegou um cara lá, já botou ele para cima, só que, claro, não sei direito qual mas roubou o cara lá, fez uma sacanagem e tal. Agora, se o cara não tem um cara que pega a carreira dele, monta e sabe fazer a carreira, você morre em um mês, cara. Então eu acho que o que faltou foi isso. A gente fazia um disco atrás do outro porque a gente queria... não, a gente tem que... O que vai fazer a gente ser maior é gravar disco. E nada a ver. Você tem que trabalhar o produto, fazer acontecer, para depois, lá na frente, gravar disco. Como a gente geria a nossa própria carreira, o nosso planejamento realmente foi muito ruim. Então, eu acho que foi por isso também que a gente parou. Eu acho que a gente falou, pô, a gente não está sabendo lidar com as coisas, não está acontecendo, vamos fazer outra coisa? E, inclusive, eu tinha muita coisa em português, muita música em português, e eu acho também que eu falava, pô, eu acho que eu tenho que fazer um som em português, porque uma coisa engraçada também, estou falando muito, mas agora vem as coisas na cabeça. Eu lembro muito que eu pegava os CDs do Wizards, e eu não mostrava para minha turma, assim, tinha uma turma que eu mostrava e gostava, tal, mas a maioria das pessoas que eu vivia não gostava de heavy metal. Então eu ia numa festa, num churrasco e tal, eu não botava o CD do Wizards, porque os caras não queriam escutar. E sabe o que acontecia? Eu pegava o violão, pegava minhas músicas em português, né, tocava e ficava rodeado de mulher.
entendeu? E os caras atrás das mulheres, entendeu? E eu falava, puta, eu vou fazer isso, cara. E eu gostava, não é que eu fazia, pô, as músicas eram boas, né? E eu Sim. fazia as músicas e eu falava, porra, eu viajava com as mulheres, com o meu violão. Onde eu ia, eu parava, girava um monte de gente na roda e eu ficava tocando violão com música em português. E o disco do Wizards não era da Não. onde eu ia, entendeu? E aí eu falei, vou fazer música em português. E isso foi uma das que a gente também falou, pô, o heavy metal não tá dando pra gente o, né? E aí acho que Retorno. a gente se frustrou, a gente falou, pô, olha que legal que isso aqui leva a gente, por mais que a gente sempre amasse o heavy metal, né? E eu, mesmo estando parado com o heavy metal, eu continuava amando e continuava fazendo música. Mas eu tentei por um bom tempo, e até gravei algumas coisas, em música em português. Isso também foi um dos motivos das nossas paradas, né? E aí, cara, onde surgiu a ideia de voltar com a banda? Deu essa parada, né? Ali por 98 e tal. E a ideia de voltar? De onde surgiu, assim? Te deu um baque, pô, vamos fazer heavy metal de novo? Vamos tocar de novo? Como é que surgiu essa ideia de voltar com a banda? Cara, a ideia é essa, porque o heavy metal não sai de você, né, cara? Por mais que você vai fazendo projetos em português, não adianta. Se você me falar hoje, eu tenho muito mais música em português do que em inglês, 1000 vezes mais. E hoje em dia até escuto assim outras coisas mais do que o heavy metal, né? Mas se você fala pra mim qual que é a música que você mais gosta, é o heavy metal, cara. Não adianta. Você vai falar que músicas Sim. que você mais gostou o que mais você escuta é o heavy metal. Por mais que você tente escutar algo novo, às vezes eu vou lá e falo, cara, não aguento mais escutar aquilo, preciso achar algo novo. Aí você põe lá, sei lá, Ghost. Você escuta o Ghost e fala, pô, legal isso aqui. Aí você vai tentar escutar uma outra coisa, manda aí uma outra coisa, mas você, cara, o heavy metal, eu não sei o que acontece. É o estilo que me pegou e pegou todo mundo, né, do heavy metal e é difícil você pode gostar de outras coisas. Eu vejo até caras, não, já abandonei, não escuto mais. Mas eu, por É difícil, exemplo, né, cara? eu gosto de outras músicas e tal, mas se você fala o que você gosta mais, não adianta, cara, eu vou falar. Heavy metal, Sim. fazer o quê? Gruda na gente, né? E aí é o que eu Sim, te sim, falei, sim. eu continuei fazendo música de heavy e continuava mostrando para os caras da banda, para meus amigos. E aí, uma hora eu tava com um bolo de música assim, aí eu falei, cara, vamos fazer mais um disco do Wizards, porra. E aí surge, né, cara? Surge, porque eu sou uma maquininha de fazer música, então se você se me põe se me dá uma alegria, assim, uma vontade de fazer música, eu sento no violão ou no teclado e eu começo a fazer. E aí, cara, eu fico tocando essas músicas em casa e eu já fico pensando, puta, como eu queria gravar essa música, entendeu? Como eu queria gravar essa música. E aí eu falo, vou ter que gravar. Como que eu vou gravar isso? Vou fazer o disco novo do Wizards. E aí a gente sempre vai voltando, entendeu? Vai voltando e vai fazendo. Que é o que aconteceu agora de novo, né? Uhum. E aí, cara, 2002 surge essa obra-prima, né, cara? Puta, cara, esse disco Descasso realmente é foda. e Kingdom, banda inspiradíssima, né, cara? É. Só, cara, tipo assim, eu não vou dizer que são descartáveis, mas tem, assim, de todas as faixas que são 10, né? 10, Uhum. na versão, depois que saiu, aí saiu como bônus Burning Down the House, eu acho, né? Que saiu Sim, depois, eu acho, como bônus. Mas das faixas da versão regular que saiu na época pela Encore, são 10 faixas. Talvez duas sim. a gente até diga assim, essa aqui a gente deixa passar, mas, cara, 8. Tem 8 É, faixas, assim, que, cara, são excepcionais. E aí eu queria sim. que tu me falasse sobre a inspiração para esse álbum, né, cara? Ele é um disco conceitual, né, que trata, ou que toda a ideia, pelo menos, gira ao redor disso aqui, talvez não seja conceitual, mas ele é centrado num tema. A Sim, inspiração para esse álbum, cara, de onde surgiu, as ideias para esse disco, a gravação dele como foi, e depois dele pronto, né, cara, a repercussão dele junto aos fãs, assim, como foi. eu não sei exatamente o que surgiu para a inspiração desses discos. Sinceramente, eu não sei. Eu lembro que eu queria voltar a gravar heavy metal e o 2001, eu não sei, eu não lembro o que eu escutava, mas me deu vontade de fazer um som desse jeito aí. E eu lembro
tinha um tecladinho aqui que está até encostado aí, e eu comecei a botar as baterias no teclado, e pegava o violão, e comecei a fazer música, e estava muito inspirado realmente, e comecei a fazer uma atrás da outra, e nesse estilo mais power melódico, né? Eu não lembro. Bom, eu sempre escutei muito o Keeper 2, né? Eu acho que na época tinha um disco que era do Halloween também, do Peixe lá, que tem a capa do Peixe. Como que é o nome desse disco mesmo? Pink Bubbles Go Ape. Pink Bubbles, que eu amava. Eu não sei de que ano que é esse disco, você lembra, não? Cara, eu não lembro. Não é um dos meus discos preferidos do Halloween, por isso que eu não Ah, lembro, cara. Eu tá. não curto muito É, esse, bom, mas eu não lembro, eu estou tentando lembrar do que foi a inspiração, mas eu acho que foi alguma coisa, claro, ligada ao Power Metal, né? Mas eu não lembro exatamente o que foi. Eu sei que eu comecei a fazer uma música atrás da outra e, cara, eu começou a pegar. E eu falei, caramba, eu tô fazendo umas músicas pesadas, assim, bonitas, com melodia. Eu tô achando que isso aqui, como você falou, aí tinha um conceito que não é um conceito, né? Tava vindo tudo do mesmo jeito, assim, eu falei, pô, cara, tô criando uma obra aqui, né? E aí, pegou no breu e eu fui, cara. Fui uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí, cara, eu liguei pros caras e falei, vamos gravar um disco novo. Na época, eu trabalhava com o Tadeu Patola, que era o produtor do Charlie Brown e tal, e ele era muito amigo do Paulo Anhanha, né? Que trabalhou também com a gente no segundo disco do Sound of Life, ele editou umas baterias, e eu gostava muito do Paulo, né? Que era do Monsters, produtor musical, sim, né? bom E produtor. gostava muito dele como pessoa também, um cara muito gente boa tal. E ele falou, vamos produzir o disco do Wizards novo. Eu falei, porra, vamos, cara. E ele foi o cara perfeito, cara. Porque a gente não tinha muito como se encontrar, a banda estava meio distante, então a gente estava se encontrando bem menos. Então eu coloquei mais a minha produção, eu e ele, entendeu? E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar todas as músicas, a gente vai dar um tapa nelas, e aí depois a gente vai chamando os caras pouco a pouco. Ele falou, beleza, vamos fazer nesse processo. Então ele foi primordial, cara. O Paulo, eu e ele batemos assim as ideias, ele falou, pô, essa música é ótima, essa é ótima, essa é ótima. A gente foi indo assim e realmente ele foi uma peça muito importante na criação do The Kingdom. E aí, cara, o Cadu, para mim, é um gênio da guitarra, cara. Se você fala um guitarrista lá, eu falo Cadu, porque eu toquei a vida inteira com ele, né? O jeito que o cara toca é incrível, a pegada dele na guitarra é incrível, e ele estava muito inspirado também, o Charles estava muito inspirado, os caras tava todo mundo querendo voltar com a banda, gravar um negócio bom, e tava o Paulo Anhaia lá disposto a fazer. Então, deu tudo certo, cara. Encaixou a produção com todo mundo inspirado, com músicas inspiradas, e a gente criou esse disco aí que é um clássico, né, cara? A gente, por mais que ele seja muito menos conhecido do que deveria, esse disco, no mínimo, ele, como você falou, é um clássico, mas deveria ser um puta clássico, né, na minha opinião. Eu ainda acho, se você me falar qual é o disco do Wizards que eu mais gosto, eu vou falar o primeiro pela parte emocional e porque eu realmente eu amo aquele disco, eu acho ele fantástico, por mais que ele tenha alguns problemas técnicos, né, por ser o primeiro e não tinha a mesa, era a vapor que a gente gravava, não tinha edição, não tinha afinação, não tinha nada disso, o disco foi feito a fórceps, né, foi muito difícil fazer aquele disco, e o The Kingdom não, já tinha toda uma parte digital, né? Já tinha um produtor experiente. Não que o Átila não seja um produtor gênio também do primeiro disco, mas era uma outra época, né? Já tinha muita coisa digital, muito equipamento diferente, entendeu? Então, eu ainda gosto, se você me perguntar, é o primeiro disco é o meu favorito, mas o The Kingdom, a produção dele, as músicas, tudo, o encaixe, a capa, as letras, os caras tocando, eu cantando, realmente ele é um puta disco mesmo. E quando ele saiu, cara, que vocês ouviram ele pronto, né? Porque tem muito aquele lance assim, o cara tá gravando ali,
tu acaba não percebendo muitas vezes aquilo que tu tá fazendo, assim, tu tá fazendo a música pra ti, ela tá de um jeito, aí depois que o álbum fica pronto, tu ouve ele na sequência, né, tu diz assim, pô, cara, a gente gravou um disco foda. Aconteceu isso com vocês, logo depois, quando vocês pararam pra ouvir o trabalho pronto? Sim, cara, aconteceu. A gente. Puta, esse disco ele não enjoa, né, cara? Eu escuto ele, às vezes eu pego ele pra escutar e falo, caramba, puta que disco legal, cara. Né? Fallen Angels, a Ride the Twilight, a Daydream, né? The Kindle, essa King Without a Crown. São músicas incríveis, né, cara? Não, é um disco que não enjoa, cara. E ele é todo certinho, ele é limpo, assim, não tem muita E a enrolação, ordem, né? né, Christian? A ordem das faixas, ela ficou certinha também, né? Ele é um disco para power metal, né? Ele é um disco comercial, porque ele é, como eu falei, limpo no seguinte de não tem enrolação, ele vai direto ao ponto, não tem aquela monte de batucada de bateria, ou senão um monte de parte instrumental. Ele é os mapas que eu montei foram mapas comerciais em cima do power metal melódico, né? Não tem invenções gigantescas, aquelas enrolações. Ah, vamos fazer essa parte aqui. Não. Para que fazer essa parte aqui? Já está tudo perfeito, não vamos enrolar mais, né? Então eu acho que ele tem essa qualidade, entendeu? Ele é limpo, disco limpo, assim, eu digo, né? E eu acho que a gente teve um pequeno azar aí na questão dele ser conhecido, porque a gente estava com a JVC, que era a maior gravadora do Japão, né? Só que como a gente gravou 4 músicas do The Kingdom, a gente mandou para os caras da JVC e eles amaram, né, cara? Eles falaram, não, esse disco tá excelente, vamos lançar. Porque a gente tinha 5 discos para lançar. E a gente só tinha lançado 3 com eles. Então a gente tinha mais 2, assim, no contrato, né? E a gente fez 4 músicas e mandou como uma prévia. E aí, tá bom, vamos lançar? Vão. E os caras amaram. Então eu falei, beleza. Só que, cara, o Paulo, ele trabalhava com muitas bandas, porque trabalhava com o Bonadio na época. E o Bonadio trabalhava com o Charlie Brown, trabalhava com um monte de banda famosa, né, que eles lançavam. E ele trabalhava no estúdio do Bonadio, além de trabalhar no estúdio dele. Então ele era um cara muito ocupado. Entendeu? Então o Wizards ficou para ele como ele gostava, a gente, como eu te falei, a gente trabalhava junto, gostava bastante, mas o Wizards para ele não era prioridade, porque não era onde ele estava ganhando dinheiro, né? Onde ele se sustentava. Então o que aconteceu? Os caras da gravadora pediram as outras 6 faixas. E a gente demorou 1 ano, cara, para mandar as outras 6 faixas, porque eu não podia obrigar o Paulo, não, o Paulo, pô, larga aí o Charlie Brown, larga aí o seu trabalho e vem aqui, nós temos que levar para a gravadora, porque, né? E tanto que a gravadora também só paga com o disco pronto. Então, aconteceu esse problema, cara. A gente demorou 1 ano para terminar o CD, né? E quando a gente mandou para a gravadora falou, olha, vocês demoraram muito, nós já fizemos os planejamentos de lançamentos, não vamos poder lançar. Então foi um soco na cara, né, cara? Porque era um puta disco, o nosso mais bem produzido, a gente estava esperando a grana pra gente pagar o Paulo e sobrar alguma coisa pra gente, né? E, de repente, a gente tinha dado uma grana pro Paulo, assim, do nosso bolso, né? Nós vamos dar essa grana pra você, e quando chegar o dinheiro da JVC, a gente retorna e te paga tudo. E a JVC falou, nós não vamos mais lançar, porque nós demoramos 1 ano para entregar o disco. Aí foi uma facada, né, cara? A gente falou, puta, não acredito que a gente tá com esse disco na mão e não tem como lançar. E não vai vir dinheiro. A gente ficou, né? Ficamos assim, ferrou. E aí o que aconteceu? A gente acabou lançando pela Soundholic, que é uma gravadora minúscula no Japão, perto da JVC. Então, a gente, entre aspas, se ferrou, porque a gente tinha um puta disco na mão e acabamos lançando para uma gravadora pequenininha, né, que não deu 10% do que a gente receberia com a JVC em grana e não deu 10% do que a gente, de marketing e de exposição,
com o melhor disco que a gente tinha. Então, tá explicado porque o The Kingdom não virou um clássico. Cara, daí, logo na sequência, em 2003, veio a coletânea Best Spells, né? Essa ideia da coletânea veio da JVC, partiu de vocês, como é que surgiu essa ideia para a coletânea? Então, aí a gente não tinha mais JVC, né? A gente já estava no Japão com a Sound... não tinha. A gente já estava com a Soundholic lá, né? Que foi a que gravou, que lançou o The Kingdom. E aqui no Brasil, quem lançou o The Kingdom foi o Marcos, que era da... Encore. Encore, né? O Marcos sempre gostou muito do Wizards e tal, ele sempre falava, pô, Christian, vamos lançar o Wizards, e foi ele que lançou o The Kingdom, né? Aqui no Brasil. Porque senão a gente nem lançaria, porque como eu te falei, a gente não conhecia muito bem as gravadoras e tal, tinha a Hellion lá, mas não tinha muito contato com eles e tal, e o Marcos lançou o The Kingdom, né? E fez o barulho que ele pôde fazer, né? Com o disco, mas era tudo muito, muito pequeno perto do material que a gente tinha, né? A gente tinha um material para voar longe, né? E a gente realmente não tinha a máquina por trás para poder fazer a gente voltar a aparecer. E aí surgiu essa ideia do Best Spells do próprio Marcos, né? Ele falou, cara, vocês não lançaram direito os outros discos, tudo foi uns lançamentos bem fracos, vamos fazer uma coletânea, né? Os 3 primeiros CDs, para o pessoal conhecer mais vocês. E a gente lançou a coletânea Best Spells, né? Botamos algumas músicas dos 3 primeiros CDs, botamos 2 bônus, e aí lançamos pela Encore e lançamos pela Soundholic, né? Mais essa coletânea que é bem legal, né? Porque, pô, pega músicas boas dos primeiros CDs e mais os bônus, foi uma coletânea legal. E aí teve outra pausa nas atividades, sim, mais curta, mas teve uma outra pausa, né? Até que em 2005 veio o The Kingdom 2, né? Sim. Eu queria te perguntar, esse álbum, cara, teve, claro, a gente sabe o The Kingdom foi um puta de um disco e tal, mas tu já tinha essa ideia antes de fazer um Kingdom 2? Ou surgiu assim do nada, vamos fazer um Kingdom 2? Não, foi uma ideia bem... Não é que foi uma ideia, o pessoal fala, vamos fazer um The Kingdom 2 só para vender, né? Parece assim, né? Não foi bem isso. Porque a gente ficou meio sem ideia no sentido do que aconteceu com o The Kingdom 2. Eu, com essa pausa, continuei fazendo música de heavy metal e tal. Só que cada vez mais dando pausa, cada vez fica mais difícil de voltar, né? Mas eu continuei fazendo música. E chegou uma hora que eu mostrei umas músicas pro Thiago Bianchi, né? E falei, pô, cara, eu tô com umas músicas aqui, eu tô afim de gravar mais um disco, né? Só que os caras já não estavam mais afim. Tipo, eu liguei pros caras, falei, vamos fazer mais um disco? Os caras, não, meu, de novo, porra, fica escutando as músicas você aí, sozinho, faz aí no violão, canta pra você mesmo, né? Não, vamos fazer outras coisas, tá? Nós estamos ocupados, papapá. Aí eu mostrei pro Thiago e ele falou, não, vamos gravar sim, vamos gravar. E eu tava numa fase difícil, eu lembro que eu tava meio para baixo e tal. E aí eu falei, pô, eu vou entrar gravar um disco novo, quem sabe eu me dou uma animada, né? E aí o Thiago falou, vamos gravar, pô, vamos lá no meu estúdio e tal. Aí ele até me ajudou, chamou o Rodrigo, que era um batera que ele conhecia, e chamou o pessoal e falou, pô, vamos lá, vamos fazer o disco comigo, e me ajudou a fazer, mas eu fiz mais ou menos meio sozinho o disco, entendeu? Aí eu chamei o Cadu falou, não, eu gravo com você, mas já não, assim, é claro que o Cadu, a genialidade dele não precisa de muito, bota a mão na guitarra dele e ele faz coisas fantásticas, né? Mas foi um disco, cara, que eu fiz em uma semana. Na verdade é essa, eu compus ele assim, uma semana. Eu fiz uma, duas, aí o Thiago falou, vamos gravar um disco? E eu comecei a fazer, uma música por dia e tal. Aí o Thiago, vamos gravar? Então foi aquela coisa, vamos gravar um disco? Sem pensar em show, sem pensar em nada. Vamos gravar um disco. E então ele é um disco, assim, feito muito rápido, né? Não vou falar que foi feito de qualquer jeito, porque a gente não faz nada de qualquer jeito, né?
mas a gente fez ele muito rápido, sem pensar muito, entrou e gravou. Então não foi um disco muito pensado na parte da produção, né? Não por culpa do Thiago, por culpa talvez minha, do que eu estava meio para baixo, e o Thiago falava, vamos fazer isso, eu falei, não, vamos fazer assim mesmo, tal. Então a gente fez tudo muito rápido. E na hora que acabou o disco, que até eu gostei do disco, não chega nem perto do The Kingdom, né? Mas ele é um disco legal, cara, eu escuto às vezes, eu acho um disco legal. E na hora de lançar, o Thiago deu ideia, pô, por que a gente não lança um The Kingdom 2, né? Aí eu falei, puta, Thiago, mas não tem nada a ver, não tem a ver com letra, não tem a ver, a sonoridade até tinha um pouco, porque eu falei para ele, vamos fazer alguma coisa parecida com The Kingdom, né, na sonoridade, mas não acabou não ficando muito parecido. E aí ele falou, vamos fazer The Kingdom 2, vamos fazer The Kingdom 2, é um nome legal, tal. Eu tava meio, como eu falei, tava meio para baixo, eu falei, vamos, vai. Sabe quando tudo que a pessoa fala, você fala, tá bom, vamos. Você vai aceitando que você tá cansado, você tá meio cansado da vida um pouco, aí você fala, você não quer brigar. Então você fala, não, vamos, vai, tá bom. E botamos The Kingdom. Então, foi muito por acaso, entendeu? É The Kingdom, faz uma capa The Kingdom 2 e vamos com The Kingdom 2, mas é só porque foi depois do The Kingdom, entendeu? Não tem outra explicação. E foi isso, mais ou menos. A verdade absoluta, né? O sincericídio. Em 2008, né, acontece mudança de formação, né? A banda dá uma reformulada e tal, e em 2011 vem o The Black Knight, que é um álbum, sim, digamos assim, se a gente comparar com o que o Wizard vinha fazendo, que tinha aquela linha mais melódica, o The Black Knight eu acho ele já um álbum mais metal, assim, mais de heavy metal, mais metal pesado. sinfônico, o nome, né? Até já vem com The Black Knight, já traz assim uma imposição. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito do Black Knight, e já emendando, porque esse álbum é de 2011 e hoje a gente está em 2022. Queria te perguntar como está o Wizard hoje, se a gente tem... a gente pode ter a esperança de que venha álbum novo por aí, e depois a gente vai falar sobre o Metal Helix, mas eu te perguntar agora nesse momento sobre o Black Knight e a banda hoje, como é que tá? Bom, rapidamente o Black Knight, mesma coisa dos outros. Porra, vamos gravar um disco, tem muita música e tal. Aí eu falei com o Charles, né, o tecladista nosso, e o Charles falou, beleza, vamos gravar no meu estúdio o disco. E aí eu pensei e falei, quer saber, eu vou fazer meio que uma homenagem ao Charles e deixar ele produzir o disco do jeito que ele queria e colocar mais músicas no disco. Porque ele já tinha colocado no Beyond the Sight 2 músicas muito legais, né? Ele colocou, tem 2 músicas no Beyond the Sight que são do Charles. E eu falei, Charles, vamos pegar umas músicas suas também e dividir esse disco. Ficar meio 5 músicas suas, 5 músicas minhas. Ele falou, puta, legal, vambora. Tal. Como ele estava produzindo, eu falei para ele, Xalão, faz do jeito que você achar que tem que fazer. Entendeu? Você vai produzir, eu quero que esse disco é uma homenagem a você. Então, além dele botar aí, acho que tem 4 músicas no disco dele, né? Ele produziu o disco da maneira dele. Então, o Charles é um cara que ama música clássica, metal sinfônico e tal. Então, o disco descambou, entre aspas, pro lado bom também, né? E fez ele botou 300 mil linhas de teclado, né, no disco, porque ele é o Opera Man, né? Então, e eu falei, beleza, mete bronca, cara. É piano, é orquestra, como você quiser. Então ele também é um disco bem diferente, né? Porque ele é um metal sinfônico, tem muitos corais, ele ama coral, eu gosto também, mas enquanto eu quero botar 4 vozes, ele quer botar 50, né? E vamos botar 50. Então, ele adora coral, adora 30 linhas de teclado, e a gente foi por esse lado. E ele produziu o disco, né? E então ficou um disco muito mais com a cara dele do que com a minha cara, né? Mas tinha a minha cara também, porque tem 5 músicas minhas ali, 6, então não tinha como não ter. Então ficou um Wizard, só que foi um Wizards mais com a cara do Charles. E, cara, é um disco muito bom também. Para quem gosta desse estilo sinfônico, ele
ele é fantástico, ele tem obras-primas ali, né? Porque o Charles realmente é um gênio, né? Tanto quanto o Cadu e o Léo, o Charles é magnífico, né, no que ele faz, tanto no teclado quanto nas produções, nas ideias, ele é um maestro, né? Então, você deixar as coisas na mão desses caras, você deixar as coisas na mão do Léo Mancini, ou do Cadu, ou do Charles, você sabe que é certeza de vir coisa boa. Não tem como você, né, escutar. Tanto que tudo que os caras me mandam, eu falo, puta, certeza que vai chegar coisa boa. É uma ou outra coisa que eu falo, pô, Charles, faz uma coisa aqui. Ah, beleza. Mas não tem aquela coisa que volta, o retrabalho, entendeu? Tudo que os caras mandam é excelente. Você fala, caralho, que negócio legal, né? Difícil os caras mandarem uma coisa ruim. Não tem como, né? Então, eu acho o Black Knight um puta disco muito legal também. E, bom, agora passando para o disco novo, né? Aí a gente, estamos agora em 22, né? 11 anos depois. Esse Então, disco surgiu... tem disco novo, a gente já está pronto o disco, né? A gente gravou na pandemia, na pandemia eu parei de tocar, né? Eu faço evento, tal, toco em bar, tal. Falei, pô, o que eu vou fazer? Aí, sozinho aqui em casa, falei, vou começar a compor. E aí fiz músicas de heavy metal também. Comecei a fazer músicas de heavy metal e aí começou a surgir um disco novo. Aí fiz 20 músicas, uma atrás da outra, e começou a surgir um disco novo. E a gente aproveitou a pandemia para fazer algumas coisas. A gente gravou a Bonfire, lá no Thiago Bianchi, depois gravamos uma Grateful no estúdio do Charles, e começamos a gravar o disco no estúdio do Charles, né? E aí eu chamei o Léo, né, Mancini, que já tinha gravado Black Knight, o Mendel, de volta, né, que ele queria gravar, e o Gabriel Triani, que também gravou o Black Knight, e a gente gravou a bateria com ele. E aí, cara, começamos a gravar o disco, gravamos a bateria no estúdio do Felipe Engel, né? E gravamos o resto todo no estúdio do Charles. E, cara, a gente teve a empolgação muito grande, porque surgiu o Jorge, da Metal Helix, né? E ele me ligou um dia e falou, cara, eu sou muito fã do Wizards, eu tenho uma gravadora, um selo, né? E eu gostaria muito de relançar todos os discos do Wizards, porque vocês merecem fazer um negócio com um trabalho bem feito, tal. E eu falei, pô, que legal, cara. E a gente conversou e ficou amigo e foi trocando ideia, e aí surgiu a ideia de lançar um disco novo. Então, eu acho que esse disco novo tem muito a mão do Jorge, também da Metal Helix, que me incentivou bastante. E é isso, cara, o disco está pronto. Nós temos aí um videoclipe pronto também, que ficou muito legal, né? E aí temos um cronograma para lançar esse disco em novembro, né? Lançar o clipe em outubro. E então ainda esse ano nós vamos ter aí um clipe novo do Wizards e vamos ter um CD novo, que vai ser muito legal, né? Vai colocar o Wizards de novo aí na parada, né? E te perguntar, e esse CD novo, ele traz um apanhado da carreira do Wizard, ele é mais voltado para algum lado, assim, tipo, é mais voltado para aquela sonoridade do Wizards, primeiro álbum, do Black Knight, do Kingdom, ou é um apanhado geral do que é o Wizard? Cara, esse disco novo, a gente queria fazer uma coisa nova, porque no fundo, cada disco do Wizards é um estilo, né? Por mais que seja heavy metal, o primeiro é progressivo, o segundo é hard, o terceiro é uma mistura dos dois, aí o The Kingdom é power metal, o Black Knight é metal sinfônico, então cada disco do Wizards é uma vertente, né, dentro do heavy metal. E aí a gente ficou pensando, cara, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, tal. A gente estava com uma ideia de fazer uma coisa mais direta, mas tentar dar uma modernizada, tal. Mas no final das contas, né, do jeito que foi, ele ficou mais ou menos, eu acho que ele ficou uma mistura entre o Sound of Life, da Promise of Love, ele ficou uma mistura entre o Sound of Life e o Beyond the Sight, que é o terceiro. Eu acho que ele ficou uma mistura desses dois. Mas ele tem um apanhado geral, como você falou, né? Ele tem um apanhado geral aí.
Ó, quem tá me ligando aqui é o Léo Mancini. Porra, você não Ó. sabe que eu tô numa live aqui, meu? Daqui a pouco eu atendo ele. A gente já tá pertinho de encerrar, Cristiano. Manda. Bom, a gente tem CD novo já então chegando para novembro, e em novembro a gente tem o Metal Helix Festival, né, que vai trazer o Wizards de volta aos palcos, Caravelos, que é uma puta banda, lançou um puta disco, né, o Intermundo, um dos melhores discos que eu vi esse ano. Porra, demais. Então vou fazer dia 17 agora desse mês eu vou fazer uma live com o Glauber, o guitarrista vai estar aqui, a gente vai conversar Glauber, sobre a banda, sobre o álbum. Aquaria X-Fears também é uma banda bem legal, e o Living Metal, né, cara? É um festival de bandas brasileiras muito boas. Eu queria te perguntar a expectativa para essa volta aos palcos, tocar num festival. Como é que tá a tua expectativa com relação a isso? Cara, tá uma ansiedade gigantesca, né, meu? Porque, como eu te falei, o último show foi no Carioca, né, no Carioca Clube em 2011, ou seja, faz 11 anos, né? Eu não imagino o que vai ser, cara, porque a gente não estava pretendendo fazer show, né? O que eu falei, o Jorge, ele foi me cavucando, né? Vamos relançar disco? Vamos. Vamos relançar outro? Vamos. Vamos fazer um disco? Vamos. Vamos fazer show? Não, show não, cara. Como eu vou fazer show? Os caras não fazem mais show, os caras não tocam mais, E aí ele foi, né? E eu fui negando, não, o show não vai dar. E chegou uma hora que eu falei, tá bom, vamos lá, vai. Mas a expectativa é muito grande, cara. Eu não sei realmente o que vai acontecer. A gente vai se encontrar aí já para começar ensaio, né? Porque a gente não toca há 11 anos, né? Eu não sei. Cara, a surpresa vai ser tão grande para o público quanto para mim. Eu não sei como que eu vou cantar, porque eu não canto heavy metal há muito tempo, né? Mas eu acho, como eles ficam falando, pô, cara, vocês são bons, não tem jeito, vai sair uma coisa boa. Então eu espero que saia uma coisa boa, né? E, cara, eu acho legal a gente voltar pro palco de novo, né? Porque, cara, eu que tava falando com um amigo meu hoje, com o Nazaré do Skyscraper, né? Que a gente se fala todo dia. Eu falei para ele, pô, cara, às vezes é legal você tá de novo com seus amigos. O disco novo é importante, é legal, é bom você ter, mas o mais importante desse gravar esse disco novo que eu fiz foi estar conversando com os meus amigos de infância todos os dias, entendeu? Porque senão às vezes você fica 2, 3 anos sem falar com os caras. Então o que é mais legal é você estar de novo com a galera. Então, pô, de novo eu fiquei conversando com o Charles todos os dias, com o Mendo todos os dias. Você vai revivendo, pô, são seus amigos de infância, pô. Essa é a parte mais legal, é você preservar isso e estar com os caras de novo, entendeu? Porque é ruim você viver tão intensamente com pessoas que são seus amigos e de repente você fica anos sem falar. Outro dia eu fui fazer um evento, rapidinho, desculpa, eu não conversava com os meus amigos de infância há 35 anos, cara. Encontrei com os caras 35 anos depois. Falei, seus desgraçados, por que a gente perdeu tantos anos? Era como se eu tivesse encontrado ontem, entendeu? Então, eu acho que isso aí, pô, eu vou reencontrar um monte de gente, não estou pensando naquela coisa, nossa, é isso. Claro que é legal a gente pensar no profissional também, mas o pessoal é muito legal. Então, eu acho que vai ser legal, sim. O Jorge está muito feliz na Metal Helix. A gente vai se encontrar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser uma grande surpresa para todo mundo. Eu realmente não sei o que vai acontecer, mas tomara que seja coisa boa, né, cara? Inclusive, eu queria fazer um convite para vocês aí, para o pessoal, amanhã no The Metal Bar, ali em Pinheiros, aqui em São Paulo, né? A gente vai reunir uma galerinha, vai reunir a galera da banda e o pessoal do Twilight também, e a gente vai fazer uma confraternização lá. Então, quem quiser passar lá, falar com a gente, ver o vídeo, vai passar o videoclipe do novo do Wizards nas telas, né? A gente não vai lançar ele no YouTube amanhã, mas vai passar nas telas lá do bar. Então amanhã no Metal Bar, a partir das 19 horas, o pessoal do Wizards, né? A gente vai estar lá, e o pessoal do Twilight também, o André Bastos, que fundou o Angra, vai estar lá, vai estar o pessoal da banda do Twilight. Então amanhã no The Metal Bar, em Pinheiros, a partir das 7 da noite.
E vai ter o show do festival, né? Mas, bom, tem CD novo, a gente tem possibilidade Sim. de uma turnê. Ah, com certeza, cara. Já estão chamando a gente para tocar em Recife, já estão chamando a gente para tocar no Rio de Janeiro. Mas é o que eu falei, a gente não sabe ainda. Eu falei para os caras, falei, meu, vamos logo ensaiar, que eu preciso saber em que ponto nós estamos, né? Uhum. Marquei um show, mas eu não sei. Como os caras falam, pô, Cara. não tem jeito, meu. É botar a mão na guitarra e botar a mão nos instrumentos e sair, porra. Sair Isso tocando, é que vai nem, dar certo. isso é que nem andar de bicicleta, cara. Não Isso, desaprende, não tem exatamente. jeito, Que nem cara. andar de Não tem bicicleta. jeito. Eu acho que. Exatamente. Mas você ensaiando pelo menos uma ou duas vezes, aí você começa a ficar. Uhum. Aí você fala, pô, beleza, vamos fazer então um show no Rio. Ah, beleza, então vamos fazer show em tal lugar. Entendeu? Eu Uhum. preciso ver como que eu vou fazer músicas antigas, porque eu mudei muito o meu estilo de cantar, né? Eu Uhum. canto muito diferente do que eu cantava antes. Então eu preciso saber se eu vou ter que fazer alguma mudança, se tem música que eu vou cantar ou não vou. Então eu preciso fazer alguns testes, entendeu? E saber Uhum. o que vai acontecer. Mas eu acho que vai acontecer e vai ficar muito legal. Já convido todos Beleza. a tocar, a ir para esse festival, né? Porque vai ser muito legal com bandas fantásticas. Então entre em contato aí com a Metal Helix para ir comprar o ingresso nesse festival que vai valer muito a pena. Beleza. Estamos encerrando então aqui. Christian, queria te agradecer mais uma vez, cara, por tu ter disponibilizado um tempo aí pra gente conversar, falar sobre a carreira do Wizard, tua carreira, falar sobre o The Kingdom e dizer que é, cara, uma grande satisfação e alegria, né, saber que a Wizard está de volta, porque, cara, o Metal Nacional precisa do Wizards, né, precisa de bandas assim, com a categoria e classe que o Wizards tem. Então, cara, muito obrigado mesmo por esse tempo aí disponibilizado pra gente trocar essa ideia. Legal, cara. Eu que agradeço muito aí o teu espaço, aí a tua galera. E quando quiser, é só chamar, cara, que a gente tá disposto aí a conversar com todo mundo, com vocês e mandar um abraço a todo mundo que tá vendo a live. Aí eu não consigo ver porque eu ia botar aquele Uhum. óculos lá, mas estava muito esquisito. Então, então eu não tô vendo que eu olho as letrinhas ali e fico assim, Ah, né? Não tô entrou sabendo o uma que o galera. pessoal tá dizendo. Mas eu agradeço todo mundo aí que participou e que está com a gente, e principalmente você aí que abriu espaço para a gente, cara. Beleza, cara. É isso Obrigadão aí, mesmo muito mais uma vez e obrigado, boa cara. noite aí. Valeu, até a próxima. Abraço. Boa noite. Falou.